Amém, irmãos. Paz do Senhor. Irmãos, eu estava ali falando. Ontem eu falei, eu acho que um pouco, né, lá na casa do César. O César não deixou eu falar e eu nem olhava muito para Patrícia, porque ela faz assim para mim, irmãos. Para. Aí eu não olhava para ela e o Cezão ele só falava assim. Então, pastor Marcelo, aí o Cezão, eu olhava pro Marcelo, pro Cezão, aí o Cezão fazia assim, amém, irmão, amém, Tiago, amém. Eu falei, não, então é porque tá indo no lugar certo, então eu vou falar mais um pouco. Mas, irmãos, assim, tudo que eu pedi para Deus, eu falei ontem, dei esse testemunho pro pessoal. Paulinho tá ali, ei, Paulinho, Ramoto, Paulinho, Ramoto. Ah, às vezes a gente vem aqui, irmãos, e eu falei ontem isso pro pessoal que estava lá. Às vezes vocês acham que eu vou trazer algo para vocês. Talvez esse é o pensamento que está aí, o sentimento está aí agora. Mas eu queria falar para vocês que eu até posso ser esse instrumento de Deus, porque de mim mesmo, irmãos, não vai vir nada bom, não. Mas dele vem. E eu tenho clamado a Ele para me usar, para poder tocar. Que seja uma pessoa, ou quem Ele quiser. Mas hoje, irmãos, o que está acontecendo? Eu sei que Deus está falando comigo, irmãos. Sabe, o pastor Marcelo começou ali, e eu sou mais modo que o César de chorar, irmãos. Então eu estou tentando aqui, porque assim, eu sei que Deus está falando muito comigo esses dias. E eu tenho algumas palavras que guiam a minha vida. Algumas coisas que Deus, Ele fala assim, Tiago, para você, para o Tiago, isso aqui vai ser muito importante. Toda essa palavra aqui, irmãos, ela é muito importante. Nós vamos ler, o pastor Marcelo falou uma coisa, leu, né, Josué 1 lá. E Josué fala muito comigo, irmãos. Fala muito, sabe por quê? Porque nós temos Moisés, nós temos muitos Moiséses. Pessoas que Deus vai entregar uma visão, e glória a Deus para essas pessoas. Mas às vezes nós não somos essas pessoas. Às vezes eu não sou essa pessoa, e eu não sou essa pessoa, estou falando para vocês. Mas Josué, o que Josué fazia, irmãos? Ele ficava na porta da tenda, irmãos. Todo mundo tinha medo, irmãos, de estar ali naquele lugar em Deus. Moisés tinha que estar lá. Moisés, ele tinha uma revelação do Senhor face a face. Moisés estava na frente da rocha, irmãos. Então, foi uma coisa muito linda ali que Deus fez com Moisés. Mas e Josué? Não é todo mundo Moisés, pastor. Nós não temos só Moiséses. No reino de Deus, nessa igreja aqui, irmãos, nós não temos só Moisés. Mas nós temos que ter muitos Josués, irmãos. Aqueles que às vezes nós não podemos entrar lá naquele lugar. Às vezes, irmão, você não pode. Olha que privilégio que eu tenho de hoje estar falando com vocês aqui. É um grande privilégio, irmãos. Obrigado por isso, pastor. Obrigado, Cezão. Obrigado, irmãos. Por abrir as portas, né? O pastor Marcelo falou assim, a sua casa. E eu creio nisso. Que nós servimos o mesmo Deus. Somos parte do mesmo corpo. Josué, irmãos, ele não saía da porta, ele não podia entrar. Mas ele não saiu da porta. Aí um dia, lá em Josué 1, nós lemos aqui, eu nem vou ler de novo, mas Jesus fala assim, Josué, eu vou recolher meu servo, Moisés. E é você que vai entrar no lugar dele. Nós estamos preparados para isso, irmãos? Nós estamos buscando isso, nós estamos lutando por isso. Vocês vão ver que eu sou meio assim, irmãos. Eu não vou depositar nenhum peso sobre vocês. Eu falei isso ontem para os irmãos que estavam lá com a gente. Não pode, essa palavra que talvez Deus vai me usar para falar, não é um peso para vocês. Mas vai ser um peso. Eu não sei como é que eu explico isso. Por quê? Porque a palavra de Deus, não é do Tiago esse peso. Né? Mas eu falei ontem para os irmãos, estou só assim, introduzindo, irmãos. Eu orei muitos anos, lembra que eu falei que tem algumas palavras que Deus me dá, assim, Tiago, essa daqui é para você seguir, cara, isso aqui é para você. E uma delas, nós oramos lá no Meninas, né? Vocês vão entender o que é o Meninas daqui a pouquinho. Os meninos, a Nath está ali, a Nath que está lá? É a Nath, a gente orou muitos anos, irmãos, Provérbios 1,7 fala assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E os loucos desprezam. E eu falava, Senhor, nós não somos loucos. Nós somos um povo que tem temor. Eu sei que tem temor aqui, irmãos. Eu não estou falando para agradar vocês. Eu não preciso agradar vocês.
Mas eu sei que tem temor. Eu sei que Deus está usando essa igreja, pastor Marcelo. Ele está te usando. A glória não é sua. A glória não é do Cezão. Eu falei lá. Mas nós somos Josué. Nós temos que estar lá na porta. Temos que estar na porta. E assim, a gente ora muitos anos, né, amor? Muitos anos. Tem muitos anos que eu oro a mesma palavra, Provérbios 1:7. Mas um dia eu falei assim, Senhor, mas o que é o temor? O que é temor, irmãos? Aí ele me levou lá em Provérbios 8:13. Aí fala assim, o temor do Senhor consiste em... Então quer dizer, isso é o temor. O que você tem que fazer para temer o Senhor? É isso. Aborrecer o mal. Tá lá. Gente do céu, que negócio é... Uau. Uau. Olha lá. Vamos ler, irmãos. Vamos ler. Uau. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Eu os aborreço. Sabe o que Jesus me falou, irmãos? Ele falou assim, Tiago, a nossa tendência hoje no mundo é fugir do mal. É não deixar o mal chegar até nós. E isso não é temor de Deus. Lembra que eu falei que não pode ter peso, irmãos? Mas agora vocês não podem falar que vocês não sabem. Eu fiquei sem saber muitos anos, mas eu não quero que vocês fiquem sem saber muitos anos, não. O temor do Senhor, irmãos, tem que gerar em nós uma atitude. Nós vamos falar. Eu tenho uma outra coisa que eu quero falar, mas eu precisava falar isso porque o pastor Marcelo jogou Josué lá, cara. Não foi o Senhor, foi Jesus Cristo. Ele sabia que ele ia bater em mim, né? Eu estava ali, ele já estava apanhando, irmão. Eu apanho demais do Senhor, mas é bom. Apanhar dele é bom. É bom apanhar dele. Então, nós precisamos o que, irmãos? Tá levantados. Não sei como que eu falo isso. Às vezes vem umas palavras aqui em inglês eu estou tentando. Nós precisamos estar assim, levantados, stand, né? Em frente àquele problema. Irmãos, a gente tem que avançar. Nós não podemos virar as costas. Não vou ver isso não. Não, nós temos que avançar. Com força. E, mais uma vez, irmãos, obrigado. Obrigado por todos vocês. Eu estou falando aqui, pastor Marcelo. Eu não lembro o nome de todo mundo, gente. Eu esqueço muitos nomes, pastor Marcelo, eu não vou esquecer. Do César também eu não esqueço. E da Fran e de alguns eu não esqueço. Mas a maioria eu esqueço. Me perdoa, irmãos, por isso. Mas assim, obrigado. Obrigado por receber eu, a Patrícia, a Clara, a minha família aqui. Porque, de verdade, vocês são família para nós. E vocês têm uma casa lá no Camboja. Alguns de vocês já foram lá. Todos estão convidados. Convidados para estar na casa de vocês que Jesus preparou no Camboja. Amém? Vamos orar, irmão? Deixa eu fazer só uma oração. Para a gente começar. Pai, em nome de Jesus. Irmãos, me apresentando, eu sou o Tiago. A Patrícia, a mulher mais lindona, mais gatona e mais virtuosa do mundo, está ali. Respeito todas as outras, irmãos. Mas aquela ali, o Senhor Jesus já me falou que ele tem ciúme dela. Então, eu estou meio arrochado, estou assim, lascado, irmão. Se eu não cuidar bem, eu estou enrolado. E a Clarinha está ali, né, minha filha. Nós temos, assim, muitas filhas lá no Camboja. O César, né, alguns de vocês já tiveram lá, vocês já viram. Nós trabalhamos no Meninas dos Olhos de Deus, que é um pedacinho de um sonho que Deus tinha, que Ele derramou aqui na terra. E a gente, para a glória dEle, somos os improváveis, não temos capacitação para estar lá, mas Jesus quis usar a gente mesmo assim. Então, estamos lá no Camboja desde 2013, servindo meninas, né? Buscando a glória de Deus ali. O que o Meninas faz, irmãos? Eu vou passar um vídeo ali, mas eu quero só fazer essa introdução bem rápido para vocês entenderem. O Meninas, ele trabalha contra o tráfico sexual infantil no mundo, a prostituição infantil, o abuso infantil e a pedofilia, que é um dos braços desses abusos infantis. Então, não é um trabalho fácil, irmãos, mas eu quero que vocês lembrem, a partir de tudo que eu vou falar aqui, irmãos, nós não somos super-heróis. Não somos. Por que eu falo isso, irmãos? Porque, às vezes, quando a gente vem em algumas igrejas, o pessoal fala assim, nossa, os missionários estão lá, irmãos, nós somos iguais a todo mundo. Não temos nada de diferente.
A única coisa é que Jesus escolheu a gente para ir lá para o Camboja para estar lá. Como Ele escolheu alguns de vocês para estarem aqui agora. E como Ele vai escolher alguns de vocês para ir para algum lugar. Em nome de Jesus, eu tenho essa palavra. O Senhor me deu essa palavra, pastor. Então provavelmente vai sair daqui. Então vocês fiquem espertos. E o pastor Marcelo também tem que ficar esperto, porque... E o pastor, vocês têm que ficar espertos também, porque Jesus mandou vocês também. Pastor, você sabe, eu estou falando isso porque o Silvio, que é quem começou o trabalho mesmo do Meninas, vocês vão entender, no Nepal em 2000, o Silvio era pastor de uma igreja em Contagem. E Jesus falou assim, aí o pastor José estava lá, né, Deus falou, e aí um casal de irmão falou assim, não, nós vamos para o Nepal, né, na época. E aí o Silvio falou assim, Senhor, já tem um casal aqui. Ele falou, não, mas eu não quero casal. Eu quero vocês, você e a Rose. Ele falou, Senhor, mas eu sou o pastor da igreja. Ele falou, mas qual que é a dificuldade disso? Eu vou colocar outro pastor. Estou brincando, pastor. Estou brincando, mas não é brincadeira. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Então, irmãos, a gente está lá para a glória de Deus, desde 2013, servindo o Senhor. Buscando fazer assim, coisas simples. Nesse tempo, nesses 13 anos de ministério ali, servindo o Senhor, o que o Senhor tem me ministrado muito? Nós temos que ser simples, irmãos. Nós temos uma vontade de fazer coisas grandiosas, e é verdade, o Senhor vai fazer isso. Mas primeiro nós precisamos começar com as coisas simples. Primeiro, o Cezão estava me contando, vindo para cá. Primeiro, a gente tem que buscar as meninas ali no ponto, porque elas às vezes não podem ir até a nossa casa para ir na célula. Primeiro, né, eu estou lembrando do pastor Elias. Primeiro, nós vamos fazer só um brigadeiro para servir alguém. Aí nós somos fiel no pouco, aí o Senhor coloca a gente no muito. Então nós estamos ali no Meninas servindo. Meninas hoje ele está trabalhando, né, contra o tráfico humano em alguns países, né? Começou no Nepal em 2000, 2007 começou no Camboja, em 2011 começou na Tailândia, eu acho que em 2014, alguma coisa assim, começou em Bangladesh, e agora estamos tentando abrir na Romênia. Está difícil, mas o Senhor falou para abrir, então se Ele falou, vai acontecer. Em algum momento vai acontecer. E nós estamos, assim, para a graça de Deus, irmãos, temos visto o Senhor mover muitas coisas, fazer muitas coisas, muitos milagres, que é o que eu pedi para Ele. Eu pedi para Ele muito cedo, né? Apesar de eu ter convertido muito tarde, estou dando testemunho, Cezão. Eu converti em 2008, eu já tinha 28 anos, né? Minha mãe orou por mim 8 anos, né? Eu conto essa história porque ela guardava meu lugar na igreja, assim, no banco. O povo vinha sentar lá, não senta não, meu filho tá vindo. 8 anos. Um dia eu sentei lá, e aí, depois daquilo tudo, toda aquela oração da minha mãe, quando Deus derrama sobre eu e a Patrícia, aquelas orações, irmãos, aí não tinha jeito, aí a gente tinha que fazer alguma coisa pro Senhor. Aí nossa vida não era mais nossa, era dele. E aí, aprove ao Senhor, nós começamos aqui no Brasil, né? Lá em 2008, ainda, em 2009, ainda tinha casa do Meninos no Brasil, hoje não tem mais, né? O Conselho Tutelar do Brasil é muito complicado. A gente tinha muita gente que estava indo preso, os pastores estavam indo presos, por causa do Conselho Tutelar. Então nós fechamos todos, mas naquela época ainda tinha, e a gente ajudou naquelas casas do jeito que a gente podia. E como que a gente podia, irmão? A gente fazia brigadeiro. E levava para cantar parabéns para os meninos, fazer aniversário delas. Era o que a gente podia fazer naquela época. Então, o Meninas é mais ou menos isso. Eu não vou falar mais, porque eu quero passar um vídeo aqui. Depois do vídeo, aí eu falo mais um pouquinho. Ó, ainda tem 45 minutos, irmão. Vocês ainda vão ter que me aguentar mais um pouco. Então, Nath, passa o vídeo primeiro, Nath. Depois a gente vai no PowerPoint. Amém, irmãos. Ai, glória a Deus. Eu sou um pai bobo, eu tô aqui chorando, não sei pra quê. Tá doido. Irmãos, eu queria mostrar esse vídeo, por quê? Porque ele consegue falar com vocês muito mais do que eu conseguiria expressar.
Sabe, meninas, uma das coisas que eu sempre explico depois de passar o vídeo, porque esse vídeo traz muita emoção pra gente. Move muito o nosso coração. Mas, assim, o meninas, né, a instituição, ela não é importante, irmãos. Não tem importância a instituição, o nome, né? Você vê que as meninas falam, eu sou uma menina dos olhos de Deus, mas não é que elas fazem parte de uma instituição. É que elas são de verdade meninas dos olhos do Pai. Daquele lá em cima que comanda e organiza todas as coisas. Então, eu gosto demais de mostrar esse vídeo, né? Só que esse vídeo, assim, é engraçado porque hoje eu tinha planejado fazer algumas coisas, irmãos. Né? Na verdade, vou contar para vocês. Nós viemos no Brasil dessa vez, aí tem vezes que eu venho no Brasil, eu falo assim, Senhor, eu não vou em nenhuma igreja. Não vou. Porque tem hora, irmãos, que a gente está cansado, pastor. Sabe? Só que a gente não pode estar cansado para Jesus. Jesus é que manda no nossa agenda, no horário. Ele é que manda. Eu não posso. E ele fala assim, tá bom, vamos ver como é que vai ser então. Aí o Cezão, né? Aí eu vim aqui. A gente não ia vir, irmãos, mas assim, Deus falou assim, vai lá em São Paulo. Passa lá no Cezão. Fica lá uns dias com eles, né? Daqui nós estamos indo lá para Curitiba. Estamos indo visitar um irmão nosso, né? Que não está com câncer, em nome de Jesus. Teve que tirar a próstata, agora fez um PSA. Né? Nós estamos orando para esse PSA zerar. Mas essa é a nossa vida, irmãos. Nós temos que visitar nossos irmãos. É o que eu posso fazer. Eu não tenho outra coisa. Eu não posso ir lá tirar a doença, ou eu não posso ir e pagar tudo que eles têm, que eles precisam. Mas eu posso, irmãos. Eu posso ir lá e visitar eles. Eu posso vir aqui abraçar o Cezão e chorar com ele. É o que a gente faz, Cezão. É chorar mesmo, cara. E nesse tempo, assim, aí Deus, quando eu chego no Brasil, aí a Patrícia já fala, amor, nós não vamos lugar não. Não vamos, amor. Né? Daquele jeito, né? Até parece que eu mando alguma coisa. Não vamos, amor. Cala a boca. Não vai em lugar nenhum. Eu que mando aqui. Aí Jesus fala assim, não, filho, você vai. Mas aí eu entendo que ele traz, não é para mim falar com vocês, é para vocês falar comigo. É para eu ouvir o rosto de vocês, assim, vocês fazerem algumas coisas que me traz paz, que me refill, como é que é? Que me preenche, assim, que me dá energia para poder continuar, irmãos, porque o trabalho para Jesus, tem muita gente que às vezes vai falar assim, não, o trabalho para Jesus é uma coisa simples. Não é simples, irmão. É simples, mas não é fácil. Sabe o que Jesus demanda da gente? Nós falamos isso muito ontem, né, Cezão? Sabe o que Jesus quer de nós? Tudo. Nós estamos prontos para dar isso? Mas eu não estou brincando quando eu estou falando isso aqui para nós. Para nós, porque eu estou incluído, irmãos. Jesus, ele não vai querer um pedacinho de você, ou um pedacinho de sua vida, ou um pedacinho do seu labor, do que você sabe fazer. Ele só vai aceitar se você der tudo. Por quê? Porque ele deu tudo. Sabe? E hoje eu vim aqui, eu não quero pregar, irmãos. Eu quero compartilhar, eu quero estar aqui com vocês. Mas eu queria, assim, ter uma palavra, eu ia falar uma outra coisa, mas eu sei que Jesus está me levando nesse lugar aqui. E vocês me perdoam, irmão, se eu me embaraçar todo aqui, mas vocês vão me perdoando, mas eu quero muito, assim, que o Espírito Santo nos toque essa manhã, para Ele, para a glória dEle. Sabe, irmãos, Deus, em 2024, nós fizemos uma viagem aqui, uma viagem com as meninas, né? Nós rodamos mais ou menos uns 35 mil quilômetros no Brasil. Então, nós fomos em muitas igrejas, muitos lugares, com as meninas ministraram, elas trouxeram a palavra de bênção para o Brasil, que elas queriam abençoar o Brasil. A gente ensina muito isso para elas, que elas não podem ser só as recebedoras da bênção, porque é muito fácil para elas. Vocês olham lá, porque a gente emociona ou não emociona? E algumas daquelas que dão testemunho lá, irmãos, elas vieram de uma realidade é muito complicada, muito difícil, não todas, que eu protejo elas, eu não falo o que aconteceu com elas. Se um dia elas quiserem falar para vocês, elas vão falar. Mas algumas ali tiveram muitas coisas que uma criança não podia sofrer. Sofreram.
E é muito fácil para elas sentar e receber, só vem. Não, me dá, eu preciso, eu sofri. E a gente tenta quebrar esse paradigma. A gente que tenta quebrar isso. Por quê? Porque mais bem-aventurado é dar, irmãos, do que receber. Não é minha palavra, está aqui. Então eu falo para elas, não, nós temos que dar. Antes de você receber, você tem que dar. Esse é o coração, é isso que nos move. Aí eu falo assim, o que nós vamos dar para o Brasil? Por quê, irmãos? O pastor Marcelo conhece o pastor José Rodrigues, né? Em 2008 eu converti dentro da MCM. Eu nunca tive essa vida aqui de igreja. Eu converti dentro da MCM em 2008, 2013 eu estava no Camboja. Então esse tempinho que eu fiquei aqui no Brasil, né, convertido, a gente estava dentro de missões, era só missões. E o pastor José é caráter e missões. Aí ele quebra o pau. Tem um vídeo nosso assim que o pastor José não gosta de Coca-Cola, né? Que mostra a Coca lá, eu falo, nossa, se o pastor José ver isso, ele vai quebrar nós no meio. Mas ele nunca percebeu, não, irmãos, não conta para ele, não. E o pastor José, assim, sempre falando muito de missões. E a gente foi absorvendo aquilo. A igreja. Então nós não tivemos muito esse tempo de igreja. E em tudo isso, irmãos, em tudo isso que Deus foi fazendo na minha vida, na da Patrícia, o Senhor foi estabelecendo alguns princípios em nós. Muito, muito fortes. E um deles é o que eu queria deixar para vocês aqui hoje. Sabe, irmãos? 2024 a gente viajou e Deus me deu uma bandeira para levar. Falar assim, né? O Camboja tem que dar alguma coisa para o Brasil de volta. Por quê? Porque o Brasil abençoou muito o Camboja. Né? Se nós fomos para o Camboja, foi porque o Brasil nos mandou para lá. Nós somos brasileiros, irmãos. É importante a nação para Jesus? Não. Que lá em cima nós vamos ter só uma nação. É só tudo dele. Mas eu sei que o Senhor honra aquilo que a gente tem feito. E aqui honra os marcos antigos. É assim que a palavra usa, né? O texto fala. E a gente queria abençoar o Brasil. E aí Deus, as meninas vieram, né? A gente tinha uma música que elas adoravam, a Teri, né? Algumas das meninas, elas adoravam, que chama Svanabum, que quer dizer assim, terra dourada, sabe? E aquela música, elas estavam assim, trazendo aquela palavra profética para o Brasil. O Brasil é uma terra dourada, uma terra abençoada, de um povo que vai para as nações, a terra do leão de Judá, a terra que vai manar leite e mel, mas não para a nossa glória, não para nosso sustento, não para a gente ter coisas, não, irmãos, para glorificar Ele, para a gente ter recursos para ser usado para Ele, não para nós. Então, em 2024 nós viemos e Deus me deu uma palavra muito específica, eu nem ia falar ela hoje, mas sabe o que? Por que eu vou falar, irmãos? Porque essa igreja aqui é uma igreja do amor. Mas eu não estou falando isso assim, levianamente. Sabe, a pastora falou assim, filha, vem cá, eu vejo que vocês chamam assim, filho, filha, né? Vocês amam uns aos outros. O que a pastora falou aqui? Irmãos, vai ter o acampamento. Todo mundo vai. Isso é família, irmãos. Não se enganem. Isso é família, isso não é só uma igreja. Igreja, nós podemos, igreja como um lugar, pode ser em qualquer lugar. Mas pode ser que naquele lugar não tenha intimidade. Aqui tem intimidade. Vocês são família. E eu estou incluído nela. E isso é amor, irmãos. Então, o que o Senhor me falou lá naquela época? Vamos abrir. Vamos ler a Bíblia, né, pastor? Que senão vai falar assim, Tiago, você veio aqui, não abriu a Bíblia, não leu a Bíblia nenhuma vez, cara. Vamos ler a Bíblia, irmãos. Vamos ler. Lá em 1 João, irmãos, 4. Perdão, 1 João 3. Eu até brinco, né? De vez em quando eu brinco, eu falo assim, vamos ler João 3,16. Aí todo mundo sabe, né? João 3,16. Nossa. Não. É João 3,16 primeiro. Não, mas eu falei 1 João. Mas é João 3, aí ó. Porque todo mundo sabe esse versículo aí, sabe ou não sabe? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça.
mas tem a vida eterna. Aí sabe o que eu descobri, irmãos? Porque o que Deus tem me falado? Para a gente derramar as coisas simples do Senhor. A vida cotidiana. Quando eu converti, lá atrás, o que eu queria, pastor? Revelação. Falava assim, Jesus, dá uma revelação. Né? Uma coisa, não era para mim, eu sei que também eu não era egoísta, assim, mas eu queria uma revelação para derramar para os outros. Mas eu sei que ali também tinha um pouquinho do Tiago. Ah, mas eu quero um reconhecimento, Senhor. E aí Deus me tirou, né? Me levou para o Camboja. E sabe o que eu fazia no Camboja, irmãos? Fazia varal, pastor. Fazia varal, irmãos. Consertava lâmpada. Sabe, eu assim, minha formação, né? Eu sou administrador. Eu formei em administração de empresas por quê? Porque eu estava à frente das empresas da minha família, né? Eu sou a terceira geração das empresas da minha família lá em Goiânia. E aí Deus me tira de tudo aquilo que eu achava que eu era alguma coisa e me leva a fazer varal e trocar a lâmpada. E aí eu olhava e falava assim, Jesus, mas eu sou um sem vergonha mesmo, né, Senhor? Falava desse jeito, irmãos, e chorava, porque eu falava, Senhor, o que eu estou fazendo errado? Porque eu não estou produzindo nada para o Senhor, eu queria produzir muito para o Senhor, mas eu não estou produzindo. E aí Jesus vinha, irmãos, e ele falava assim, filho, você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Me segue, né? Siga-me os bons. Me segue. Fica comigo que eu vou te mostrar. E aí o Senhor, como um bom construtor que Ele é, o maior dos construtores, Ele começou a construir, irmãos, construir. Mas Ele começou a construir a minha vida, desconstruindo a minha vida. Sabe, eu lembro muito de Moisés nisso, por isso que assim, Josué me fala muito, Moisés, assim, quando ele estava lá, irmãos, Moisés foi criado em toda a ciência do Egito, ele era homem grande em palavras e em obras. Moisés talvez seria o próximo príncipe do maior reino que existia no mundo, 40 anos, ensinado. Aí Deus falou, meu filho, vem cá, deixa eu te ensinar de verdade agora o que é importante. Aí o Senhor pega ele 40 anos para ele desaprender o que ele tinha aprendido 40 anos. Então assim, tá aqui. É coisa simples. Não é simples a gente entender isso? Mas é isso que eu entendo que Jesus quer que a gente entenda hoje. A simplicidade dele. As coisas simples, amar. Lá em João 3,16, não precisa pôr não, Nath. Agora pode ser 1 João 3 agora. Lá em João 3,16, o Senhor fala assim, e Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito. E aí sabe o que eu achava interessante, irmãos? Porque aí um dia, eu fui lá para 1 João 3,16. E aí Deus falou assim, essa palavra eu quero que você deixe lá no Brasil. Eu queria deixar ela aqui para vocês hoje. 1 João 3,16, irmãos. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E eu falo aí, esse texto é muito forte, irmãos. 17 fala assim, irmãos. Ora, aquele que possui recurso deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Amém? E eu conectava isso, irmãos. Aí nesse dia, Deus Jesus falou assim para mim, lá em João 3,16. Ele tinha dado tudo dele. O filho amado, unigênito. Irmãos, eu falei ontem para o Cezão, eu estava vindo, tem uma música que tem falado muito comigo, né? Que é Is He Worthy? Que é Ele é digno. É uma pergunta, né? Ele é digno? E essa música, ela fala de Apocalipse ali, ela vai começar a falar quando quando João está em frente ao trono, e Deus está lá, e Deus está segurando, o Pai segurando o livro da vida. Sabe, aí João, ele fala assim, que eu chorava muito, eu já gosto que já fala que ele está chorando, né? Ele chorava muito. E aí ele chorava muito ali, irmãos. E sabe o que acontece? Ele fala assim, ninguém era digno nem de olhar para aquele livro, irmãos. Não estou falando de pegar, não. Hoje nós podemos pegar, irmãos, olha aqui.
Aqui no Brasil nós temos liberdade disso aqui, ó. Nós temos que usar isso. E aí e João falava assim, não pode nem olhar. O anjo falava assim, não olha não, porque se não olhar morre. Mas aí o anjo vira para ele e fala assim, João, fica feliz, irmão, que o cordeiro foi achado santo, perfeito, sem mácula. O cordeiro é digno de abrir esse livro. Aí ele não só olhou para o livro não, irmão. Sabe o que ele fez? Ele pegou na mão do pai. E aí eu estava ali, aí eu não dou conta disso. Aí eu estava vindo, dirigindo. E aí o Espírito Santo, eu sei que ele falou comigo, ele falou assim, e se Jesus não tivesse pegado o livro? E se ele não tivesse aberto? Para a gente lembrar o que ele fez, irmãos. Nós temos que lembrar. Por quê? Porque ele é o nosso exemplo. Aquele que quer ser discípulo de Jesus tem que seguir ele. Tomar a cruz e seguir ele. E se ele não tivesse aberto aquele livro, pastor Marcelo? E se ele não fosse, e se ele não tivesse feito tudo para ser digno de pegar aquele livro, nós não estaríamos aqui hoje. Não existiria ninguém aqui hoje. Porque o livro da vida não podia ter sido aberto. E nós não podíamos ter vida. Porque nós já estamos mortos no pecado. O pecado já nos sentenciou. E não adianta a gente falar, mas eu não tenho pecado. Tem, todo mundo tem pecado. Todo mundo pecou. E todos carecem da misericórdia de Deus. Então, aqui eu falei assim, Senhor, eu preciso disso. Começou eu vindo para cá, Cezão. Deus falar comigo, Deus me curar, Deus trazer cura para mim. Por quê? Porque nós passamos assim, talvez os últimos 5 anos muito difíceis no Camboja. Muita luta. E eu falando assim, não quero mandar mais. Eu vejo assim, muitas pessoas falando assim, não, eu queria ter uma empresa. Não, eu quero ser o meu chefe. Meu irmão, cuidado. Obrigado, Senhor. Cuidado, irmão. Ah, não, mas eu não quero que ninguém manda em mim, irmão. Cuidado. Eu cresci, irmãos, liderando, né, a empresa. Eu trabalho desde os 5 anos com meu pai. Meu pai me formou para poder substituir ele. E eu cresci liderando. Eu sempre mandei, irmãos. Eu nunca trabalhei assim de funcionário, por exemplo. E teve uma época que eu me peguei, até a Patrícia me repreendeu um dia. Eu sei que foi o Espírito Santo. Eu falava assim, não, eu não quero mandar mais. Agora eu quero ser motorista das meninas. Por quê? Porque você não precisa decidir. E as decisões, elas são complicadas. Elas geram muito problema para nós. Muita luta interna. Porque nós temos que decidir. Vai ter o acampamento. Não vai? E nós queremos levar todo mundo. É uma decisão. A pastora, o que ela fez? Ela decidiu. Todo mundo vai. Mas isso gera um custo. Tem um custo. Não é um custo de dinheiro, material. Irmãos, custo material é fácil. Isso é nada para Jesus. Mas você se dispor e falar assim, eu vou lutar por isso, que foi o que nós lemos aqui. Aí isso é difícil. Isso dá trabalho. Por quê? Porque que tanto que isso te custa? Tudo. Eu falo para o pessoal, nós decidimos amar as meninas. Sim, Tiago, que coisa linda, Tiago. Eu falo, irmãos, é muito lindo mesmo. Eu não desmereço a beleza disso. Mas, irmãos, não é fácil. Não é romântico. Tem hora que não é bonito. Nos dias que se vocês me vissem lá com a Patrícia, assim, eu mal, não queria ir nas casas, não queria ver ninguém. Não queria ver ninguém. Esses dias não são bonitos. Dia que você chega assim e fala, não, hoje eu não sei se eu vou matar uma ou se eu vou matar umas 10 dessas meninas, porque elas estão me dando muito trabalho. Esses dias não são bonitos. Não é romântico esse negócio. É claro que depois, quando você vence aquela batalha, porque o nosso Deus, Ele nunca perdeu batalha, Ele nunca vai perder. E se nós estamos nele, nós vamos ganhar. Nele. Mas até a batalha ser consumada, irmãos, tem um caminho grande aí nesse negócio. E o que é? E aí eu voltando aqui para o texto, o que é que Deus pode nos dar
agora. Porque nós não lemos aqui, irmãos, lá em primeira, lá no versículo 19. Nós nos lemos aqui, no versículo 17, aquele que possuir recursos desse mundo e vira seu irmão padecer necessidade, como pode estar nele o amor do Senhor? Só que sabe o que a gente lembra disso? A gente não lembra, talvez, desse recurso que eu vou falar para vocês, mas a gente lembra do recurso, do dinheiro, ou talvez do seu tempo de fazer alguma coisa. Mas eu quero que vocês entendam que nós não estamos falando desse recurso aqui. Jesus não está falando desse recurso aqui. Porque lá no versículo 16, o Senhor está falando assim: nisso conhecemos o amor. É desse recurso que nós estamos falando. Agora eu pergunto para vocês, quem daqui não tem esse recurso? Quem que não tem amor aqui para dar? Todo mundo tem amor. Todo mundo tem amor. Nós estamos lá no Camboja, irmãos. Aí tem determinadas situações que vão acontecer e não tem o que fazer. Tem uma menina, vou dar um exemplo para vocês. Tem uma menina que está lá padecendo de algum problema assim, mental, mais um problema emocional. Como que eu compro curar a emoção? Fala para mim. A psicologia, não sei se tem psicólogo aqui, irmão, vocês me corrigem se eu estiver errado. Mas para a psicologia, que até onde a gente já estudou, trauma não tem cura. Não tem cura trauma. Você aprende a conviver com aquele problema, você lida com aquilo. E aí ele não produz tanto tormento para você mais. Isso a psicologia fala. Só que eu afirmo para vocês agora, né? A psicologia está errada. Está errado. Porque tem uma cura ali. Chama Jesus Cristo. Eu já vi menina que a gente desistiu dela, pastor. Eu contei para alguns de vocês ontem. Nós desistimos, irmão. Nós falamos assim, não damos conta mais. Não, amanhã vai ter que ir embora. Ia voltar para um lugar muito ruim. Mas o que nós podemos fazer? Nós não damos conta mais. Tudo que a gente já tinha gasto. Aí ela entra pro quarto, dorme, ela acorda no outro dia, aí ela não está mudada, ela está curada. Ela está curada. Aí a gente fala assim, ela começa a mexer as coisas, lavar as vasilhas, né? Como se tivesse tudo normal. E ela, assim, já tinham meses complicados, aí ela acorda tudo normal. Aí a gente fala assim, então tem alguma coisa errada. Queria ir embora, né? Aí ela vem e fala assim pra gente, ó. Deixa eu falar, eu posso ficar? Aí a gente fala, mas é claro, nós estamos lutando é para você ficar. Ela, não, eu posso ficar? Mas por que você quer ficar? Não preocupa, Jesus falou comigo essa noite. Então agora não é nosso, irmãos. Só que Jesus, eu sei que o Senhor ministrou na minha vida, que Jesus, Ele nos deu um recurso, irmãos, para fazer algo, que é o amor. E é isso que eu quero deixar para vocês hoje. Não precisa lembrar das coisas que eu estou falando, irmão, mas lembra disso. O amor. E lá em 1 Coríntios 13, 8, porque essa palavra, ela é uma das palavras que rege meninas, que guiam meninas em todas as nossas atitudes. E eu acredito que ela não pode ser uma palavra para uma instituição como meninas, tem que ser uma palavra para a igreja brasileira, tem que ser uma palavra para a nossa vida, tem que ser uma palavra para o Tiago, tem que ser uma palavra individual para nós. Por quê? Porque o nosso recurso vai falhar, nós vamos perder as coisas. Nós não vamos ter para como ajudar alguém. Às vezes vai ter alguém que vai estar doente e não tem como a gente ajudar, não tem como curar. Mas sabe o que fala lá em 1 Coríntios 13, 8? No comecinho. Aí essa é a versão do Almeida Rá, né? Da revista atualizada. O amor jamais acaba. Só que aquele acaba ali, irmãos, ele não está muito dentro do contexto, não. Sabe o que está falando lá, irmãos? Que o amor nunca falha. Ele nunca vai perder. Ele nunca vai cair sem poder. Esse é o que a palavra está falando lá no original.
O amor, ele nunca vai deixar de fazer o que ele tem que fazer. Só que tem um detalhe nisso daí. Alguém tem que amar. Alguém tem que amar. E é isso que, sem nenhum peso, volto a brincar com vocês aqui, mas de verdade, sem nenhum peso, não pode trazer um peso para vocês a palavra que o Tiago às vezes está deixando aqui, mas é que o Espírito Santo está deixando essa tem que nos mover. O amor não falha, irmãos. Tem situação aí na vida de vocês agora, que vocês estão pensando aí agora, nesse momento, que talvez vocês já desistiram. Vocês já largaram mão, falaram, não, isso aqui não dá mais, não dou conta. Sabe, eu estava nessa situação, vindo aqui para o Brasil, nós viemos para o Brasil para tentar descansar. Porque o Brasil normalmente não é muito descanso para a gente. Mas nós viemos para tentar descansar, ir em médico, né? Estamos fazendo um monte de exames, sei lá, já estou cansado do povo. Esse dia, o pessoal foi tirar sangue meu, eu falei para a moça, para porque vai fazer falta para mim esse tanto de sangue que você está tirando. Para, irmão, é sério, irmão. Tirou uma ampolinha, eu falei, não, vou parar. Mas a gente fazendo assim, aquele tanto de exame, né? Muito exame. E Deus assim, porque Deus também usa medicina. E a gente está assim, tomando vitamina, repondo algumas coisas, repondo hormônio, né? Que está muito baixo. Talvez por causa do estresse, talvez por causa que não cuidamos. Não deu tempo de cuidar da saúde do jeito que tinha que cuidar. Então, às vezes a gente já desistiu do negócio. Como eu desisti talvez daquela menina. Porque, irmãos, não são tudo flores. Nós temos derrotas no meio do caminho. Estava vendo o vídeo. Tem dois daquelas crianças, né, que agora são adultos, que falaram no vídeo que eles não estão mais comigo. E isso me dói. Elas não estão mais comigo. Sabe? Decidiram ir embora e não estão vivendo uma vida boa. Na verdade, 3, né? Não estão vivendo uma vida boa. Então, não estão vivendo a vida que eu sei que Deus tinha para eles. Só que, irmão, sabe o que eu posso fazer? Amar. Eu amo eles. E eu oro por eles. E o amor de Deus, ele não é igual ao meu. O amor de Deus, ele é perpétuo, ele é eterno, ele não para. E Deus sabe dos tempos. Eu não sei. O que Deus requer de nós? Como um recurso que Ele já nos deu. O amor. Se a gente for ler lá em 1 João 4, irmãos, fala assim, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Vocês entendem que não é nosso? E a gente não pode falar assim, não, mas eu não quero amar, eu não amo. Não provém de nós. Não é algo que você foi buscar. Fala, não, deixa eu buscar esse amor aqui e pegar. Não, Senhor, mas eu não achei o amor ainda. Não é assim. Porque Ele já entregou o amor. Você entende que eu tô assim, aos pouquinhos, né? Como um bom goiano, eu tô assim, aos pouquinhos fechando a gente aqui, num círculo que nós não temos como sair. Não tem jeito mais da gente falar assim, não, mas eu não quero amar. Estou vendo o Paulinho ali, uma das nossas meninas, Paulinho, fez um implante, cara. Paulinho, se você vê ela abrir o sorriso, Paulinho. O Paulinho fez, uma das menininhas, tinha os dentinhos, ela pequenininha, os dentinhos tudo preto, irmãos, que no Camboja não cuida das crianças, né? Quando ela chega pra gente assim, uma criança de 4 aninhos que tá quase perdendo os dentes de leite. Aí o Paulo tá aqui, irmãos. Ele restaurou os dentinhos dela, aí ficou tudo branquinho. Cara, essa menininha, a Sara ficava no pé do Paulinho. E o Paulinho falava, Tiago, eu não estou entendendo por que ela está atrás de mim, abrindo um sorrisinho assim. Porque o Paulinho é amor, irmãos. Cezão amor. Todas as meninas aqui, né? A Tchup está aqui, a Nath lá. Amaram, irmãos. O Luan está lá, o Luan vai virar palmeirense, irmãos. Ele está muito perto disso. O Luan e o Ordirley. Eles vão virar palmeirense, irmãos. Vai tá muito próximo. Eles amaram, irmãos.
Não, não. O pastor Marcelo também vai mudar Palmeiras. Eu sei. Pode dar aí, ó. Tá vendo? Começa assim. É coisa boa, pastor. Vocês sabem que eu era corintiano, né, irmão? Contei isso ontem. Era. Vou contar para vocês um testemunho como um amor, irmãos. A gente brinca, vocês veem que eu brinco muito. Porque se a gente não brincar, a gente morre lá no campo. A gente tem que brincar. E eu era corintiano, cara. Assim, não era daqueles enjoados, né? Eu sou de Goiás. Porque os corintianos são chatos, cara. Gente do céu. E assim, mas eu brincava muito com o Silvio. O Silvio é um palmeirense verde mesmo. O Silvio ama o Palmeiras. O Silvio lá do Nepal, quem começou Meninas. E eu brincava muito assim com o Silvio, curtia com ele, né? O Corinthians ganhando naquela época. E um dia o Silvio falou assim: Tiago, para vocês verem, irmãos, Jesus vai pedir tudo de nós. Vocês estão preparados? Eu falei ontem, lembra, né? Jesus vai pedir tudo, vocês estão preparados? Aí o Silvio um dia sentado assim, ele não queria caminhar comigo, né? Ele me cobrindo lá, porque o Silvio, Deus deu a visão do Meninas, né? Para ele agora, aí ele carrega a visão, o modo de operar o Meninas. E eu falei, cara, você tem que andar comigo, eu preciso andar com você, cara. Eu quero te servir, cara, eu te amo. Aí ele falou, cara, eu não quero nem te ver perto de mim, sai daqui, some daqui. Eu não quero ver o Camboja. Poxa, meu tempo acabou. Olha lá. Aí um dia o Silvio sentado assim, eu lembro que ele estava até assim, irmãos, eu lembro das coisas, dos detalhes. Ele estava assim, a gente estava olhando o carro assim, lavar, e aí eu cheguei, agachei do ladinho dele assim. Aí ele olhou para mim e eu falei, cara, você sabe, Deus falou para mim andar com você. Ele falou assim, cara, eu só ando com você se você começar a torcer pro Palmeiras. É uma coisa assim, é engraçado, não é? Hã? Aí, gente, eu falei assim, tá feito nosso negócio. Eu sou palmeirense a partir de hoje. Eu sou palmeirense mesmo, irmãos. E falo mal do Corinthians ainda, Jesus, perdão. Não pode falar mal, irmão, mas a Clara sabe lá. Você fala assim, Clara, Corinthians é time de quê? De cachorro, papai. Ela aprendeu pequenininho. O Silvio ensinando essas coisas. É o Silvio, não sou eu não. E aí, o Silvio falou isso aí, eu mudei de time. E aí sabe o que Deus fez, irmãos? Aí Deus começou a abençoar. Eu não quero, nós não estamos falando aqui de uma coisa louca, irmãos. Né? Fora da palavra, não é isso, irmãos. Eu quero assim que a gente entenda que o Senhor vai requerer de nós tudo, e tudo é tudo. Se Deus te pedir o seu time, que você gosta, você vai dar? Se Deus te pedir seus filhos, você vai dar? Se Deus te pedir sua esposa, né? Eu falo, essa daí eu ainda negocio muito com Jesus. Eu falo, ô Jesus, tem misericórdia do seu filho. Se Deus pedir a sua esposa, você vai dar? Por quê, irmãos? Porque um dia ele falou assim, filho, eu dei meu filho. Você está preparado para fazer igual eu fiz? Eu quero te preparar. E nós temos que estar preparados, irmãos. Eu não quero aqui trazer talvez uma palavra rasa para vocês, para mim também, essa palavra é para mim. Eu não quero assim achar que nós estamos só brincando aqui, eu venho aqui como um negociante, e aí eu vou deixar uma palavra para vocês, e aí vocês falam assim, nossa, né, o Tiago pregou bem, falou alguma coisa bem. Não é isso, irmãos, não é isso. A igreja de Jesus não é lugar de comércio, nós não comerciamos, nós não negociamos com as coisas de Deus. A gente não troca, isso não é moeda de troca. Isso aqui é sério. A gente vem aqui, o pastor, você sabe, o César sabe, é sério vir aqui. Então, se preparem, irmãos. Estou falando se prepare porque nós temos que nos preparar. Não é uma coisa que acontece, Jesus, me ensina a dar tudo. Não é assim. Ele vai primeiro te pedir algumas coisas pequenas. E depois ele vai aumentar ela. Aí ele vai aumentar elas. Até ele chegar um dia que ele vai te pedir tudo. E você sabe qual que é o lugar mais seguro que nós podemos estar dentro desse universo? É dando tudo.
Não tem outro lugar. E existe uma segurança naquilo que eu tenho falado, que eu falei aqui hoje para vocês, que eu continuo, né? Termino aqui as minhas palavras com esse versículo, irmãos. O amor nunca falha. Quando fala nunca, lá é nunca. Quando fala nunca, está falando de eternidade. De todas as situações, de tudo que você estiver passando aí na sua cabeça. O amor nunca vai falhar. Então se debruça nisso. Debrucem-se nisso. Deixe esse amor e esse poder emanar da vida de vocês. Dá primeiro. A gente precisa, irmãos. Eu não sou bobo de falar aqui. Não, a gente só vai dar. Não funciona assim. O reino de Deus não é assim. Nós precisamos dar primeiro. Mas nós vamos receber. Porque nós precisamos de coisas. Sabe? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, prepara. Dá tudo. E ama com intensidade, com intenção. Ama com intenção. Fala assim, não, eu quero amar, mas não ama assim só com intenção. Não, Senhor. Nós precisamos, e agora vai ter, não é retiro, é o acampamento. Vamos amar com intenção. Fala assim, Senhor, eu não vou no acampamento se todos os meus irmãos não forem. Ah, mas vou ter que dar muita coisa. Dá. Entrega. Ah, Senhor, mas aí eu vou ter que dar tudo. Glória a Deus. Dá tudo. Não, Cezão. Cezão chorou pouco hoje, Cezão. Acho que estava sem unção, Cezão. Irmãos, lembra dessa palavra, irmãos. O amor nunca falha. E nós temos esse recurso para dar. Amém? Irmãos, que Deus abençoe vocês. Mais uma vez, no meu nome, no nome da Patrícia, da Clara, das meninas, dos meninos lá no Camboja. Queremos agradecer vocês. Por ser uma família que nos recebeu, pastor. Te conheci agora, pastor, mas hoje eu te amo. As palavras que você falou aqui, cara do céu, é de Deus. E refrigerou meu espírito. Amém? Falei para a Nath do PowerPoint, Nath, mas não vamos passar PowerPoint a nada. Passa aí, Nath. Vamos terminar com os PowerPoint. Volta lá no Pastor José, Nath. Aí. Esse aí é o Pastor José, meus irmãos. Lá em 1997. Pode passar mais um. O Pastor José estava na Índia. Esse aí é o Silvio. Esse que está apertando a mão do lado esquerdo é o Silvio. Mais um, Nath. Para aí. Lá em 97, eu quis colocar isso aí para vocês entenderem o que é isso que nós falamos hoje. Amar com intenção e o amor nunca falhar. Em 97, o pastor José ele mandava cartas, para a pastora Lili. Ele estava em Varanasi, ele estava na Índia. E ele escreveu essas palavras aí num dos dias que ele estava lá. Eu daria a minha vida para ver uma só dessas meninas restauradas, com Jesus no coração, cheia da vida de Deus, alegre, apresentá-la ao Senhor Jesus, dizendo: aqui está, Senhor, a tua noiva. Irmãos, isso é muito forte. Porque ele fez aquela oração, porque ele escreveu isso aí e ele deu a vida. Nós lemos aqui hoje, 1 João 3, porque ele deu a vida, irmãos. Jesus usou ele e hoje, o Meninas, já restaurou milhares de vidas. Pode mais uma, Nath. Isso aí foi quando eu e a Patrícia chegamos no Camboja em 2013. 1º de maio de 2013, irmãos. Devia estar fazendo uns 60 graus lá, sei lá, 70 graus. Mas não era de estudo não, mas estava fazendo uns 50 graus Celsius. Essa daí hoje, são as nossas 3 casas. Nós temos 3 casas. A casa 1, que é a casa do meio, a casa 3, que é a casa da esquerda, e a casa 2, que é a casa da direita. Nós temos hoje em torno de 70 crianças, nas casas. E só parar aqui um pouquinho, pastor Marcelo. O senhor deu uma palavra para a gente aqui.
né, falando que que Deus ia enviar aquilo que a gente está precisando. E nós temos orado muito, e eu senti que o Senhor respondendo na minha oração. Porque nós queremos abrir a casa 4, sabe, pastor? Só que vocês sabem o que é o engraçado, irmão? Nós temos tudo para abrir a casa 4. Tudo, recurso. Que a gente acha, não, Tiago, mas vocês têm o dinheiro? Tem. Vocês têm os recursos? Tem. Vocês têm tudo, Tiago? Não. Nós não temos sim de Deus ainda. Deus não falou sim. Mas as coisas que a gente acha que são importantes, a gente já tinha. E agora eu sei que com essa palavra, o pastor Marcelo deu hoje aqui, provavelmente eu acho que o Senhor está abrindo. Está abrindo as coisas. Por quê? Porque o que estava faltando conosco? Unidade. A gente precisa de gente. Nós precisamos de pessoas lá. Pode passar, Natinha. Nós lá temos um centro de treinamento, né? Vocês estão vendo que tem escola de costura, a escola de inglês, a escola de música. Tem outros centros de treinamentos lá também, que é o centro, a gente dá aula de fotografia, dá aula de português agora, algumas meninas estão aprendendo. Nós temos aula de salão de beleza. Mulheres, se vocês quiserem fazer unha gel, daquelas desse tamanho assim, ó, as meninas lá faz, viu? Vocês só precisam ir lá, eu marco a hora com vocês, lá no Camboja. E cabelo também, as meninas fazem, né? Tem um pessoal, uns amigos nossos australianos que vão lá, até a Sayo, que é uma japonesa, ensinou a fazer irmãos do céu. Eu não sei como é que a Sayo encosta no celular assim, ó, aquela unhona. Essa daí é um dos trabalhos que nós temos, é o trabalho de prevenção no Meninas, né? Vocês estão vendo aqui na esquerda, uma das nossas assistentes social estão na casa de uma família, dando cesta básica. Né? Na foto do meio aqui, essas aqui são as vovozinhas, né? As pessoas, porque o Camboja estava em guerra com a Tailândia. Então tinha muita pessoa desabrigada, que tinha fugido da fronteira, né? E a gente foi lá para poder ajudar essas pessoas, trazer dignidade, irmãos, com o que a gente dá conta. A gente não dá conta de salvar todo mundo, mas a gente dá conta de lavar um cabelo, a gente dá conta de ir lá levar uma comida, a gente dá conta de ir lá conversar, abraçar uma vovozinha dessa. Né? Os meninos ali jogando bola. Ali embaixo, as meninas ensinando as crianças lá nesse lugar, né? Que eu não posso falar de refugiados, que eles não são... Como é que chama, amor? Desabrigados. Né? Pode passar, Natinha. Essa daí é uma fazenda, irmãos. O que acontece aí? Nós oramos muitos anos para a gente ter uma terra, sabe? Um dos sonhos do Meninas é trazer o Meninas e a gente parar de ficar no aluguel. Hoje as casas do Meninas é tudo em aluguel. E Deus, ele ministrando na nossa vida, e nós compramos uma terra, mas essa terra não dá para ser a casa do Meninas, mas dá para ser a fazenda do Meninas. Nós temos um projeto lá que a gente chama de sustentabilidade. O que a gente quer? Nessa terra aí, muito em breve, a gente vai começar a ter produção de peixe, de frango, de ovo, né? Nós vamos plantar algumas coisas. Por quê? Porque dessa forma a gente consegue diminuir o custo das casas do Meninas. Né? Talvez um dos maiores custos que nós temos é a comida das meninas. E aí nós estávamos lá, fizemos um ato profético, né? Erguemos um altar ao Senhor lá nessa terra, que é do Senhor. Pode passar, Nath. E eu queria assim deixar agora o final só para vocês entenderem. O Meninas, ele é regido, né, por 7 pilares. Um desses pilares é a alegria, esperança, compaixão, dignidade, família, unidade, redenção, irmãos. Isso aí... Esse é o Meninas, mas não é uma instituição, tá, irmãos? Que fique aqui para vocês, no coração de vocês. Nós não somos uma instituição, nós somos uma família, como vocês são uma aqui. E agora as nossas famílias são uma só também, porque nós estamos conectados nisso. Amém? Deus abençoe vocês, irmãos. Obrigado por me escutar.